Imposto, só de ouvir essa palavra, muita gente já fica com o pé atrás, né? Mas a nossa própria Constituição tem um verdadeiro manual de regras para garantir que o governo não passe dos limites. É exatamente isso que vamos desvendar hoje: os limites constitucionais da tributação no Brasil. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o poder de tributar e, claro, os seus limites. Depois, mergulhamos num princípio fundamental, o da não surpresa. Vamos falar também sobre o que faz o imposto ser justo, quem é que não precisa pagar impostos. E, para fechar, vamos dar uma espiada no futuro com os novos princípios que acabaram de entrar em jogo. Então, para começar, vamos direto ao ponto. A tensão que existe no coração de toda a lei tributária. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Se o governo pode cobrar imposto, o que impede ele de, bem, levar tudo? A resposta, felizmente, está lá, gravada na nossa Constituição. E ela vem na forma de um conjunto de limites bem poderosos. E esses limites não são só sugestões, viu? São as verdadeiras regras do jogo para o Estado. Eles se dividem em duas grandes categorias: os princípios e as imunidades. Pense neles como as salvaguardas que garantem que esse poder de tributar não seja absoluto. Vamos começar a entender isso pela primeira grande regra. Ok, agora vamos falar de uma das proteções mais importantes que existem para o contribuinte: a previsibilidade. É o que a gente chama de princípio da anterioridade, ou, para ficar mais fácil, o princípio da não surpresa. Funciona assim, com uma trava dupla. Pensa só. Primeiro, tem a regra anual. Se uma lei cria ou aumenta o imposto, ela só pode valer no ano seguinte. E não é só isso. Tem também a regra dos 90 dias. Precisa passar no mínimo esse tempo entre a publicação da lei e o início da cobrança. Ou seja, uma lei nova tem que pular essas duas barreiras antes de chegar no bolso do contribuinte. E aqui tem um detalhe super importante que o STF já esclareceu, tá? Esses dois prazos, o do ano seguinte e o dos 90 dias, eles correm ao mesmo tempo. Não é um depois do outro. O relógio começa a contar para os dois juntos a partir da publicação da lei. Mas, claro, toda regra tem sua exceção, né? E aqui a gente vê isso claramente. Alguns impostos, principalmente aqueles que servem para regular a economia, como o de importação, o de exportação, o IPI, o IOF, eles podem ser alterados e começar a valer na hora. A ideia é dar ao governo uma ferramenta ágil para responder rápido a certas situações econômicas. Bom, mas não é só o tempo que importa. A Constituição vai além e exige que os impostos sejam justos. E para garantir isso, ela estabelece uma série de princípios essenciais. O primeiro, e talvez o mais fundamental de todos, é o da legalidade. A regra é clara: não existe tributo sem lei. Ou seja, só os nossos representantes eleitos no legislativo é que podem criar ou aumentar um imposto. Nada de canetada do governo. Depois, vem o princípio da isonomia, ou da igualdade. A ideia aqui é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Faz todo sentido para garantir a justiça na aplicação dos impostos. E esse princípio se desdobra em dois conceitos. De um lado, a equidade horizontal. Pessoas com a mesma capacidade de pagar devem pagar a mesma coisa. Tratar os iguais de forma igual. Do outro lado, a equidade vertical. Quem tem mais capacidade de pagar, contribui mais. Quem tem menos, contribui menos. É o famoso tratar os desiguais de forma desigual para buscar um equilíbrio. E tem mais um princípio que é uma barreira importantíssima, o do não confisco. Basicamente, um imposto não pode ser tão pesado, tão excessivo, a ponto de confiscar uma parte enorme da propriedade ou da renda de alguém. É uma proteção contra a voracidade fiscal, impedindo que o imposto vire uma punição. Beleza, já falamos dos princípios. Agora vamos para a segunda grande categoria de limites, que são as imunidades. E aqui a coisa é diferente. Não é uma diretriz, é uma proibição direta. A Constituição diz: nisso aqui não pode cobrar imposto. Pense na imunidade como um escudo superpoderoso que a Constituição dá para certas entidades ou itens. É uma forma de proteger áreas fundamentais da nossa sociedade de qualquer tipo de interferência do governo por meio dos impostos. E quem recebe esse escudo? Bom, a lista é importante. Temos a imunidade recíproca, que impede União, estados e municípios de cobrarem impostos uns dos outros. Temos a imunidade para templos e entidades religiosas, para partidos políticos e sindicatos. E também para a cultura, livros, jornais e até a música brasileira. Cada uma delas protege um valor essencial.
E olha que interessante como a lei evolui. A imunidade religiosa, por exemplo, foi ampliada recentemente na reforma de 2023. Antes, o texto falava em templos de qualquer culto. Agora, está bem mais claro, a imunidade vale para as entidades religiosas como um todo, incluindo suas organizações de assistência social. Foi uma expansão importante dessa proteção. E falando em evolução, a tecnologia também entra nessa história. A imunidade que sempre existiu para livros de papel, será que vale para o livro digital? O STF bateu o martelo e disse que sim. A imunidade se aplica também aos e-books e aos aparelhos feitos para ler esses livros, os e-readers. Um ótimo exemplo de como a interpretação da Constituição acompanha o nosso tempo. Muito bem, vimos as regras que já existiam. Mas e o futuro? A reforma tributária recente não mexeu só no que já estava lá. Ela trouxe para dentro da Constituição um conjunto novinho de princípios que vão guiar todo o nosso sistema tributário daqui para frente. Olha só que mudança de filosofia. Agora, temos princípios como simplicidade para diminuir a burocracia, transparência para todo mundo saber exatamente o que está pagando, justiça tributária para reduzir desigualdades, cooperação entre o fisco e o contribuinte e até a defesa do meio ambiente. É um sinal claro de que se busca um sistema mais moderno. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Com esses novos princípios como simplicidade e transparência gravados agora na Constituição, o que isso realmente significa para a relação entre quem paga imposto e o Estado aqui no Brasil? Será que a gente vai ver uma mudança de verdade? Essa é uma transformação que está só começando e que vale a pena acompanhar de perto.